Esta apresentação tem como objetivo explicar como se processa a modelação tridimensional num software BIM e explicar o conceito de modelação paramétrica. Também iremos explorar a forma como é aplicada a modelação paramétrica a elementos construtivos e os benefícios de utilizar ligações no modelo paramétrico, às quais vamos denominar de constraints. Desta explicação, chegaremos à conclusão que o BIM se trata, na realidade, de uma base de dados centralizada ao serviço da construção e manutenção de um edifício. Descrição do modelo de uma parede. Para melhor compreendermos o que significa o conceito de modelação paramétrica, proponho-lhe o seguinte exercício. Olhe em seu redor e identifique uma parede interior com pelo menos uma porta e uma janela. Utilizando um papel e uma caneta, caracterize essa mesma parede descrevendo-a de acordo com os seguintes parâmetros. Primeiro, as suas dimensões, comprimento, largura e altura. Depois, as suas ligações superiores, inferiores e as extremidades, nomeadamente o tipo de elementos construtivos com os quais essa parede estabelece uma ligação, e também as dimensões das portas e as janelas e a sua relação com as extremidades inferiores, superiores e laterais da parede, nomeadamente a distância do chão à soleira ou ao peitoril, consoante se trata de uma porta ou de uma janela, a distância das padeiras ao teto e das ombreiras às extremidades da parede. Repare que esta caracterização que está a fazer abrange apenas e só a geometria da parede. Nada estou a pedir relativamente a materiais, camadas construtivas, cores, estilos decorativos de portas e janelas, entre muitos outros elementos caracterizadores da parede e de elementos associados. Técnicas de modelação 3D em BIM. Para melhor compreender como se processa a modelação tridimensional em BIM, começamos por ter em atenção que todos os elementos que compõem um objeto são sólidos. Como técnicas mais utilizadas na modelação de sólidos, destacamos duas já subejamente conhecidas por utilizadores de programas CAD como o AutoCAD, o ZWCAD ou o SketchUp. Destacamos a extrusão a partir de contornos, também conhecido como B-Rep, em que o B se refere a boundary ou, em português, contorno, e que também integra a construção de sólidos simples como esferas, cubos, paralelepípedos, cones, pirâmides, entre muitos outros. Sendo que o outro tipo de modelação é o CSG, que significa Constructive Solid Geometry, em que operações booleanas vão gerar sólidos muito mais complexos. A modelação B-Rep. Esta modelação é efetuada através da extrusão ou revolução de formas fechadas, definindo uma orientação. É importante conhecermos dois tipos de regras extremamente importantes para validar quais as formas fechadas passíveis de serem extrudidas. Em primeiro lugar, as regras topológicas. Unindo dois vértices, formamos uma aresta, e três arestas formam uma superfície, à qual chamamos de triangulação. E depois temos as regras geométricas. Um vértice é, na realidade, um ponto. Uma aresta é considerada uma curva calculada através de uma função matemática. Uma face é uma área delimitada por arestas de uma superfície, também caracterizada por uma função matemática. Programas como o SketchUp fazem com que, ao unir três vértices, tenhamos por inerência a criação de uma superfície. Formas como cilindros, paralelepípedos, esferas, pirâmides, cones, cubos podem ser criadas utilizando dimensões variadas, sendo que outra forma de gerar formas mais complexas é através de funcionalidades como o Extrude, o Revolve, o Loft ou o Sweep Profile. CSG, Constructive Solid Geometry.
Este tipo de modulação cria um sólido complexo utilizando operações booleanas que combinam formas primitivas, entre as quais a união, a subtração, a interseção e comandos como o fillet ou o chamfer. O que é modulação paramétrica? Uma forma de compreendermos como funciona a modulação paramétrica, vamos utilizar como exemplo o desenho de um mero retângulo através do seu desenho bidimensional. Podemos fazê-lo através daquilo que denominamos como modulação direta, ou seja, criando cada uma das suas partes, desenhando cada um dos lados separadamente. Desta forma, repetimos sempre o mesmo processo para criar formas, ainda que as dimensões utilizadas sejam exatamente as mesmas. Na modulação paramétrica, temos conhecimento do conceito de retângulo. E apenas temos que designar a forma que pretendemos desenhar, especificando o seu comprimento e a sua largura. O mesmo aconteceria se pretendêssemos modelar uma parede em 3D, separando as várias camadas das suas paredes. Deveríamos desenhar uma polilinha com cada uma das camadas em planta e fazer a extrusão de cada uma delas num software tradicional. No caso da modulação paramétrica, apenas temos que especificar o tipo de parede que pretendemos desenhar, a sua extremidade inicial e a sua extremidade final. No software BIM, apesar de usarmos preferencialmente a modulação paramétrica, a boa notícia é que podemos utilizar os dois tipos de modulação nos nossos projetos. Modulação paramétrica. A modulação paramétrica tem como principal vantagem a facilidade e rapidez com que criamos um modelo tridimensional, definindo com total precisão cada uma das suas partes em segundos. A segunda grande vantagem reside no facto de o modelo se atualizar atualmente após as alterações, uma vez que nos bastará alterar um parâmetro do nosso modelo e os restantes irão ajustar-se automaticamente. Finalmente, destaco a excelente integração que a modulação paramétrica nos permite com o processo de construção, que resulta numa enorme diminuição do tempo de trabalho, sobretudo na fase de projeto. Desvantagens da modulação paramétrica. Desde logo se compreende que a modulação paramétrica tem como desvantagem o facto de limitar a forma tridimensional dos objetos que pretendemos modelar. Outra dificuldade que pode surgir no processo tem a ver com a demora na atualização dos modelos paramétricos sempre que é efetuada uma alteração no projeto. No entanto, derivados dos elevados ganhos de tempo nas restantes operações, este problema é muito facilmente suportado. Um modelo paramétrico demora imenso tempo a ser configurado, sobretudo se estivermos a falar em situações de hiperpersonalização, vamos chamar assim. Porém, essa configuração pode ser utilizada quantas vezes desejar, e aí estará a grande vantagem na utilização de um software BIM com modulação paramétrica.